feliz, o nosso Deus é bom, é maravilhoso, é fiel. Aleluia. E olha que coisa, né? Eu tava me preparando, que hoje eu já fiz uma palestra lá numa Batista em Osasco. E eu tava me preparando em casa e de repente a Cris no WhatsApp. Aí apareceu lá, Cristiane Agendamento. Aí eu olhei e falei, não vou ver coisa de hospital agora, né? Sangue de Jesus tem poder lá dentro. Quer ver que vai me perguntar se pode agendar médico, se pode? Não vou nem olhar. Aí depois eu falei, não, ela não é de me procurar, essa menina. Falei, deixa eu dar uma olhadinha. Ela, chega, você vai estar na minha igreja. Eu, ai, meu Deus. Falei, o mundo é pequeno, né? Pequeno. Eu falei, louva a Deus. É tão bom a gente saber que tem, né? Mais pessoas que servem a Deus ali. Próximo da gente, a gente não sabe, porque meu setor é um setor fechado. Então o contato que eu tenho com ela, às vezes, é só por telefone, né? E só resolvendo bucha. Então vocês imaginam, né? A conversa como é que é. Só resolvendo bucha. Mas então vamos lá, gente. Vou me apresentar. Meu nome é Shirley. Eu sou enfermeira. Minha especialidade é cardiologia. Tem outras especialidades. Mas ultimamente, principalmente no mês de Outubro Rosa, eu faço muito trabalho para a saúde da mulher, né? Porque a mulher, gente, é um universo. Eu acho que tinha que ser uns 3 meses só para falar de cura e tratamento pra gente, porque um mês só é pouco. Então, mulher é uma complexidade, é um universo. Então, já tem assim uns anos que geralmente em chá de mulheres, culto de mulheres, e elas me chamam pra gente estar aí falando sobre saúde, né? E eu falo de saúde, mas tudo embasado na palavra de Deus. Porque antes de eu ser enfermeira, eu sou serva do Senhor. Né? Antes de ser apaixonada aí pela enfermagem, eu sou apaixonada pela palavra de Deus. Então não dá para fazer separado, né? Eu faço separado em alguns congressos aí que eu já fui convidada. Então, resumindo aqui a minha vida, essa é a minha família. Não volta! Seu menino, meu marido, as minhas 2 filhas, então a minha família, pode passar, né? Então, eu como enfermeira, essa é a Shirley enfermeira, descabelada como sempre. Aqui fazendo uma das aulas, que eu fiz uma aula esses dias para os tios da escola que cuidam das crianças. E aí eu fiz um curso, um treinamento para eles de primeiros socorros, porque eles vão para retiro, vão para acampamento com nossos filhos, né? E eu falei, então tem que saber como se uma criança engasga, se cai numa piscina, se acontece alguma coisa, como fazer. E aí eu dei um treinamento para eles. Aqui eu faço parte da SBHCI, que é a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, uma vez ou outra, eles me chamam para dar palestras, mas é só em relação à cardiologia, ao coração, tá? Então essa é a minha vida profissional aí. Pode passar mais um. E aqui são as minhas irmãs lindas da minha igreja, gente. Eu sou da Igreja Batista Plenitude de Deus, do pastor Silas, pastora Cida. Aqui foi um retiro que a gente foi, né? E eu tive uma participação lá. É uma igreja abençoadíssima. Nos visitem também. Vai ser um prazer receber essa mulherada linda lá, tá? Mais um. E aqui, irmãs, é um ministério que está no forno. Então, assim, eu peço intercessão, tá? Porque é um projeto aí que está começando e hoje, né? O Senhor já tem falado aos nossos corações e mostrado mais hoje, irmãs. Depois que eu terminei lá a ministração, as mulheres que vieram me procurar, realmente foi aquela confirmação assim, ó. Tá mais que na hora de você trabalhar mesmo e fazer. Por quê? Qual que é a intenção desse ministério entre amigas? É de tratar mulheres que estão dentro da igreja, cristãs, crente, que está dentro da igreja, mas estão cheias de feridas, cheias de traumas, com doenças emocionais, e que buscam a cura na palavra do Senhor, na igreja, mas não tem alcançado. E a gente vai entender o porquê que ainda não tem alcançado, ainda. Né? Porque o nosso Deus é poderoso para nos transformar, para nos curar, para nos libertar. Amém? Então esse projeto nasceu aí no nosso coração para trabalhar nas mulheres corpo, alma e espírito, tá? Então eu sou o corpo do grupo. Por quê? Eu vou trabalhar saúde, beleza,
postura. É isso que eu vou trabalhar com a mulherada. Mostrar o poder que está sobre a nossa vida e a beleza que o Senhor tem para as nossas vidas todos os dias. Porque o que o Senhor quer são o quê? Princesas. Vocês não são filhas do rei? Aleluia. Então tem que andar como princesa. Então a gente tem que mostrar para esse mundo que há um diferencial na nossa vida. Então eu do grupo, eu sou o corpo. A Malca, que é essa maravilhosa abençoada aqui, ela é missionária, ela é da igreja Assembleia, ela vai cuidar da parte do espírito, porque eu brinco com ela que eu falo que quando ela nasceu, Deus tirou ela da barriga da mãe e já colocou ela na palavra, assim, foi com a cara na Bíblia, porque é uma Bíblia ambulante esse ser. E assim, é crente de berço, pais missionários, pastores, então tem muito a agregar na nossa vida espiritual. E ela trabalha também com os temperamentos. Quem conhece sobre os temperamentos? Colérico, fleumático, sanguíneo. Vocês conhecem, mulherada? Sim. É uma bênção. Eu tenho aprendido muito, por quê? Eu já deu para perceber que eu sou a sanguínea, barulhenta e bagunceira, né? Só que eu tenho um marido fleumático, gente. Sabe aquele homem sossegado que só quer ficar no sofá mexendo no controle? Não quer sair, só quer sossego. E por muitos anos, a gente está há 23 anos junto, por muitos anos eu achei que era desfeita comigo. Eu falei, gente, tudo que eu quero esse homem não quer fazer. Não é possível, eu quero conversar, ele quer ficar quieto, mexendo no controle, assistindo. Ele não me ama, não é possível. E aí, quando eu entendi o temperamento dele, eu entendi que ele precisava de paz. Enquanto eu preciso de agito. Então, a gente vai ali, né? Mexendo, né? E tem duas filhas melancólicas, gente! E as minhas melhores amigas são melancólicas, só uma colérica lá. Então, o melancólico tem aquela profundidade, né? São extremamente inteligentes e organizados. Então, eu sou a bagunça da vida dela. Porque eu já sou bagunceira, tal. Ela organiza tudo, gente. Se a gente tem que fazer um trabalho juntas, uns 15 dias atrás, ela já está com a administração pronta e mudando todos os dias, aperfeiçoando. Eu, 3 dias antes, eu só tenho título. Só o título. E aí fico lá, Jesus manda, Senhor manda, estudo, enquanto ela, minha filha, já viu? Então, assim, e aí as minhas filhas são melancólicas, são mais sensíveis, né? Elas aprofundam mais nas coisas. E eu, como sanguínea, eu não tinha noção disso. Então, quando elas vinham chorando, eu, pode parar com esse choro aí. Vai, bota uma roupa bonita, mexe nesse cabelo, bota uma maquiagem, vai viver, menina, para com isso. Só que eu achava que eu estava levantando elas, e na verdade eu estava sendo insensível. Então, a importância da gente entender sobre os temperamentos para saber lidar. Porque no meio disso tem muita coisa boa também, que você pode usar a inteligência do melancólico, gente, eu uso e abuso, eu caio na jugular delas e puxo. A tranquilidade e a paz do meu marido, eu tento aprender com ele, porque como é bom ter paz e tranquilidade, não é verdade? E a Carla é uma mulher, gente, que tem um testemunho assim incrível. Incrível de sofrimento. Vala-me Deus. Ô mulher que sofreu, Jesus Cristo. Olha, foram anos de sofrimento e procurando a cura dentro da igreja, no altar de Deus, mas sem alcançar. E não porque a igreja não tem esse poder, a palavra do Senhor não tem esse poder. É porque a gente vai aprender aqui hoje que a gente precisa deixar. E a gente precisa ter ferramentas para alcançar isso também. E aí ela pegou toda essa dor que ela viveu, todo esse sofrimento, humilhação, né, amiga? E pegou agora para ser o ministério dela. Estudou, é uma psicoterapeuta aí na área cristã. Então a gente está fazendo um trabalho para cuidar do corpo, alma e espírito. Então se vocês veem irmãs que estão no meio de vocês, que estão fora, que estão sofrendo, que estão doentes, procura lá o Entre Amigas que a gente vai estar trabalhando junto, amém? Então vamos lá. Irmãs, quem assistiu o podcast... Foi poucas aqui que assistiu o podcast sobre o câncer de mama? Não, então assim, eu vou direcionar as irmãs, porque para não tomar muito tempo aqui hoje. Depois vocês procurem a pastora, seu nome é difícil, é chique demais. Artemis, olha isso, Artemis, para elas direcionarem no canal da igreja. Gente, não é para ter like, não é para ter curtidinha, não é isso que eu estou procurando. Eu quero que vocês olhem lá, porque a gente está falando do câncer de mama, o câncer de colo e o câncer de intestino.
E aí, como eu falei com a irmã da outra igreja, irmã, você quer que eu vou no mês de outubro, rosa, falar de câncer? As irmãs já estão carecas de saber, né? Eu posso dar uma pincelada, a gente tem um podcast maravilhoso falando detalhadamente, eu tô vendo que aqui tem muitas jovens. Eu entrevisto uma moça que teve câncer com 25 anos, 15 dias antes dela casar, gente, 15 dias. Então lá vai te alertar em relação a esse cuidado que a gente pensa só após os 50 anos, infelizmente, né, no Brasil, é só a partir dos 50 anos que você consegue fazer a mamografia gratuita. Sendo que o câncer está dos 20 para os 40, assim, aumentando de uma forma absurda. Então, lá está falando sobre tudo isso, mas só umas perguntinhas para saber se vocês estão alinhadas. Qual que é o exame ouro para já falei o que era. Para o câncer de mama. Mamografia. Como? Mamografia. Ótima, mamografia. Antigamente, a gente ouvia falar muito no exame de autotoque, né? Até uns 10 anos atrás só falava disso. E aí o que eles descobriram? Que o exame de autotoque não pega câncer quando é muito pequenininho. Então o exame ouro mesmo é a mamografia. Mas tudo isso, mulherada, não descarta, esse exame não descarta você se conhecer. Como se conhecer, Shirley? Tem nome aí? Não. Tirar mesmo, ficar com os peitos em frente ao espelho e olhar, avaliar sua mama. Isso é de extrema importância. Por quê? O câncer não aparece só como um carocinho. Ele pode aparecer como uma mancha vermelha. Ele pode aparecer como uma alteração no seu mamilo. Pode, você apertando, pode sair uma secreção do seu mamilo. Sabe? Uma mama mais endurecida. Você fala, nossa, tá certo que quando a gente tá naquela semana para menstruar, fica mais dura. Mas fora dessa época, não, ela tá mais dolorida, ela tá... É tudo isso, mulherada, que tem que ver. Então você tem que se conhecer. Olhar mesmo no espelho a sua mama, uma semana antes, depois que menstruou, avaliar, palpar direitinho, tá bom? E em relação ao câncer do colo de útero, a gente sabe que 99% do câncer de colo é devido a HPV. Gente, eu nem vou perguntar, nem vou pedir para levantar a mão, porque lá na outra igreja eu falei, não precisa levantar a mão, pra gente não passar vergonha. Quem aqui se vacinou contra o HPV? Eu tenho certeza que 90% não. Agora uma coisa bem séria aqui. Mães de adolescentes. Quem vacinou o seu filho para HPV? Ô, Glória! Eu tinha que tirar a foto dessa mulherada. Gente, porque vocês acreditam que eu fui falar para algumas irmãs, elas, eu não. Como assim? Meu filho só vai ter relação depois que casar. Eu, glória a Deus que vai ter depois que casar. Falei, mas isso se chama religiosidade. Você vacinar o seu filho, você não está liberando ele para ter relação sexual. Você está cuidando, prevenindo, porque você não sabe do parceiro dela. Você não sabe futuramente como que vai ser as coisas. A gente cria os filhos para casar em santidade, tudo bonitinho. Mas eu mesma tenho uma filha de 23 anos que até 20 anos estava na igreja. Agora ela não está mais. Ela visita, vai de vez em quando, mas ela não tem. E se eu não tivesse cuidado? Então, e ainda tem a questão, irmãs, a violência está aí. Né? A palavra, a gente ora para que o Senhor proteja os nossos filhos, guarde os nossos filhos, mas aqui nós passaríamos aflições, então pode acontecer. E já pensou acontecer uma coisa dessa e você ainda não protegeu o teu filho com uma vacina? Então precisa vacinar. E mulherada que não se vacinou e que é casada há menos de 20 anos, sabia que se seu marido teve relação com outra mulher há 20 anos atrás, ele pode ter contraído o vírus do HPV e depois de muitos anos manifestar em você? É. Eu já vi uma mulher sair tapeando o marido, eu tentando entender o que estava acontecendo ali, e ela batendo, ela gritava, ela falava isso, eu casei virgem com você, como que eu tô com uma doença que é sexualmente transmissível, você me traiu, tal, aí eu escutei aquilo, eu falei, calma, lógico que você que conhece seu relacionamento, mas esse vírus, ele pode ter pego há 20 anos atrás e só agora ter manifestado em você, é comprovado isso. Então é uma doença que a gente tem que ter muita cautela, mulherada, tá bom? E também, outro exame que a gente detesta, colonoscopia. Tá aumentando muito o câncer de intestino. Esses dias a gente fez exame numa moça que tinha entre
19, 21 anos, para eu não mentir, mas ela era muito nova e estava com a barriga inchada, com dor, por isso que foi pedido o exame de colonoscopia. E quando foi ver, um câncer enorme lá. Então, precisamos cuidar, tá? Mas isso eu vou pedir para vocês, procurem as irmãs, procurem a pastora, procurem a Artemis. Artemis. Nome grego, né? Que linda. Então, procure ela para olhar esse podcast e levar para outras mulheres. As mulheres precisam saber disso, amém? Então, eu conversando com o pastor e conversei com a outra irmã, eu falei, olha, então, sobre o câncer, a mulherada já sabe bastante. E já que é para um mês para cuidar da saúde da mulher, então hoje a gente vai tratar sobre doenças psicossomáticas, amém? Amém. Pode passar mais um pouquinho aí. Vamos iniciar Romanos 12, 2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode passar mais uma. O que são doenças psicossomáticas? São desordens emocionais ou psiquiátricas que afetam também o funcionamento dos órgãos do corpo. Esses desajustes provocam múltiplas queixas físicas e podem surgir em diferentes partes do corpo. Vai mais uma aí. Herbert Benson, lá de Harvard, né? Em 1996, mulheres. Se a gente for parar para pensar em 1996, não tinha tido a pandemia ainda, tá? Aqui é antes da pandemia. O que ele fala? De 60% a 90% dos pacientes que procuravam ambulatório têm queixas de doenças devido ao estresse. Tem alguém estressado aí? Não. Só eu, né? Devido ao estresse físico e mental. São pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas sociais e emocionais. Então, falando aí de doenças psicossomáticas. Psico, mente, somáticas, corpo. O que a gente precisa entender? A mente manda no nosso corpo. O cérebro, ele manda no teu corpo. Ele que fala se você respira ou não respira. Ele vai falar a frequência da batida do seu coração. Ele vai falar se você anda ou não anda, se você enxerga ou não enxerga. Tudo está aqui. Só que ele tem uma ligação com o teu corpo. Então, se a sua mente não tá boa, como que vai ficar o resto? Vai dar ruim. Né? Então, são essas as doenças psicossomáticas. Doenças que começam aqui e vai passando aí para todo o teu corpo. E tem hora que a gente não dá conta. Que o que a gente está sentindo, as dores, as inflamações, tem a ver com o emocional. Tá? Pode passar mais um. O que são desordens emocionais? Angústia, temperamento explosivo. Tem alguém nervosa aí? Não, né? Vocês são tudo boazinha, glória a Deus. Insegurança, medo paralisante, deixa de realizar as coisas porque tem medo, baixa autoestima, timidez, depressão e ansiedade. Pode passar mais uma vez. Alguns motivos que nos levam a desenvolver as doenças emocionais. Então, como que eu vou tratar isso aqui? Vai ter um lado enfermeira e vai ter um lado palestrante mesmo, né? Administradora aí da palavra de Deus. Eu vou falar das doenças e a gente vai falar de dose de ataque. Sabe quando você vai com aquela infecção no hospital ou com aquela dor de cabeça terrível que está muito forte e o médico te dá uma medicação bem forte para cessar naquele momento? E depois ele vem com a receitinha para você e fala, olha, isso daqui você vai tomar diariamente. O que eu fiz agora foi uma dose cavalar, uma dose forte para resolver agora. Só que diariamente você vai precisar tomar essa medicação. Já aconteceu com vocês? Então a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então eu vou falar de alguns pontos que nos trazem essas doenças emocionais. Alguns, irmãs, porque tem vários e vários, tá? Então, iniciando aqui, não, vou ler aqui que tá mais bonitinho, passa ali, ó. Primeiro, traumas de perdas, luto, abusos físicos, sexuais e psicológicos, sobretudo na época do desenvolvimento infanto-juvenil.
não dar a devida atenção aos traumas que passamos, empurrar com a barriga, jogar embaixo do tapete e achar que ficou tudo no passado. Mas será que realmente ficou? Será, irmãs? Porque a palavra do Senhor fala que eu e você somos nova criatura, certo? Todo mundo aqui é nova criatura? Porque quem não é vai sair daqui, em nome de Jesus. Nova criatura. Então, como uma nova criatura leva feridas do velho homem? Como uma nova criatura tem sujeira embaixo do tapete? Tem ferida tampada? Não pode, não combina. Se você é nova criatura, teu corpo é novo, suas emoções são novas, seus sentimentos são novos. Se tem algo que está prendendo você lá no passado, está errado. E o Senhor nos chamou essa noite aqui para falar: filha, tem coisa errada. Tem coisa errada, e com o passar da ministração, você vai conseguir identificar aonde está o ponto errado. Amém? Compartilhar com vocês um pouquinho do meu testemunho. Eu não vim de uma família cristã. Infelizmente, não nasci num berço cristão. Meu pai e minha mãe são excelentes pais. Meu pai foi, porque ele já faleceu. Mas, infelizmente, ele era alcoólatra. E a minha mãe, infelizmente, era uma mulher muito sofrida. A minha mãe foi uma mulher que nasceu, a mãe dela teve uma crise psiquiátrica e deixou ela jogada numa mata. Então você imagina o que é uma mulher crescer, aliás, uma criança crescer ouvindo que a mãe dela jogou ela numa mata. E aí ela, como adolescente, saber que ela foi uma criança rejeitada e largada numa mata. Então a minha mãe cresceu dessa forma. E aí ela casou com meu pai, então você imagina a família que eles montaram. Um alcoólatra e uma mulher cheia de feridas e mágoas. E aí nasce eu e a minha irmã. E eles tentaram, irmãs, de todas as formas dar a melhor educação. O que se trata de caráter, honestidade, ser trabalhadora, tudo isso eles nos passaram, mas faltou amor. Faltou amor, faltou aconchego, faltou família, faltou. A minha mãe era uma mulher extremamente explosiva com tudo. Com tudo. Eu tinha medo da minha mãe. E o meu pai, por mais que fosse bacana, a maioria das vezes ele estava bêbado. E eu cresci assim, no meio dessa bagunça. E devido a minha casa ser uma bagunça, teve tios meus que com 8 anos de idade, eu tinha 8 anos de idade, eles me molestaram. Eles não me estupraram por pouco, porque Deus me livrou. Mas eles me molestaram. E eu era uma menina tão perdida no meio de tudo aquilo, que eu não sabia nem o que ele estava tentando fazer comigo. Eu achava que era carinho de tio. Veio lá da Bahia visitar a gente, tratando eu como uma sobrinha maravilhosa, amorosa. O tio tem um carinho especial para você. Alertas, viu, mães? Um carinho, o tio, tá? Não foi gente de fora, não, foi gente do lado. Tem um carinho especial por você. O tio gosta de ficar sozinho com você porque você é especial. E eu cresci no meio disso, irmãs, no meio dessa sujeira. Quando eu me casei, o Senhor trouxe um novo tempo sobre a minha vida. O que eu prometi no meu lar? Nada dessa sujeiraiada vai entrar na minha casa. Minha casa vai ser uma casa de amor. Meu casamento vai ser um casamento bom, honesto, respeitador, porque não tinha respeito entre meu pai e minha mãe. Mas o meu casamento vai ter respeito. Minhas filhas vão ser criadas com amor. E toda aquela ferida, toda aquela sujeira eu vou colocar embaixo de uma pedra e tocar a minha vida, bola pra frente. É assim que sanguíneo faz. Tá tudo resolvido, deixa lá. Deixa lá atrás que eu não quero viver disso. Mas tá aí o problema, irmãs. A sujeira embaixo do tapete. Eu, por mais que eu fosse estudada, por mais que eu estivesse sempre dentro da igreja, eu comecei a criar minhas filhas de uma forma agressiva. Sabe aquela coisa de resolver tudo no grito? Era assim. E eu achava que eu estava educando, porque foi a educação que eu aprendi. Então, vai chorar? Vai chorar. Filha, se lágrima deixasse a gente rico, eu estava milionária. Engole esse choro. Vamos. Achando que eu estava passando força para minhas filhas, enquanto eu estava passando insensibilidade. O meu marido, gente, fleumático, paz e amor, eu quero sossego. Para de ser mole!
que é ter um casamento respeitoso e em paz. Irmãs, toda vez que eu fazia isso, eu via o comportamento da minha mãe em mim, e aí eu repreendia isso, eu falava, eu não quero isso sobre a minha vida, eu não quero ser assim, eu não quero agir assim, mas a ferida estava lá. Enquanto eu e você não abrir o nosso coração e a nossa mente para Deus tirar a sujeira do passado, não tem como você ter um comportamento diferente. Não tem. Então, se você sofreu algum trauma no passado, está na hora de abrir o teu coração e deixar Deus tratar essa ferida. Só que tratar a ferida dói. Porque vai tirar aquelas cascas da ferida, vai limpar, vai doer, vai colocar um remédio que pode ser que amargue, que fique mais dolorido. E as pessoas ao seu redor podem perceber isso. Mas é muito melhor você passar por uma dor de um processo que você vai receber cura do que você permanecer com essa ferida fétida dentro de você. Verdade, sem poder produzir. Porque mulher não decola estando paralisada com doenças emocionais. A gente não consegue ir para o propósito que Deus tem pra gente estando doente. E aí sabe o que mulher faz, gente? A gente fala que tá tudo bem. Eu não tenho tempo para parar para pensar nisso, porque eu tenho filho para cuidar, casa para limpar, marido para cuidar e tenho que trabalhar. Eu não tenho tempo. Ei, se você não parar, se olhar no espelho, se conhecer, se amar, se priorizar, ninguém vai fazer isso por você. E você está perdendo tempo, porque a vida está passando e você não está vivendo a vida abundante que Deus tem para você. A promessa de Deus para o novo homem é vida abundante, é cura, é libertação, é transformação, não é viver em coisa do passado. Amém? Amém. Grande Deus. E aí, seguindo um pouquinho mais, não saber lidar com a graça de Deus. Gente, isso é uma coisa tão óbvia. O que a gente mais fala para as pessoas que a gente quer que elas venham para a igreja, que elas conheçam a Cristo? Deus te ama. Ele te ama, Deus é amor. Mas quantas de nós aqui realmente tem vivido isso na íntegra? Quantas de nós aqui recebeu o amor assim de forma transformadora e recebeu e falou, eu recebo, é o meu pai que está me dando? Seguindo aqui, como ele me ama se eu fiz tanta coisa errada? Será que ele me ama mesmo se eu fico num vai e volta na igreja? Eu tô lá fora, eu tô aqui dentro, eu tô lá fora, eu tô aqui dentro. Será que esse amor é sobre a minha vida? Será realmente? Romanos 8, 32, 35. Vamos abrir lá? Romanos 8. Aleluia. Glória a Deus. Como eu gosto de igreja que glorifica. Gente, quando vocês bateram palma, eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Não, porque eu sou pentecostal. Minha igreja também é alegre assim, né? Então, Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por amor de todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça, viu, mulherada? Não precisa forçar, ficar boazinha não, pegar todos os ministérios da igreja que ele vai te amar mais, que não é assim, é de graça. Todas as coisas. Que fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem fará? É Deus que os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Irmãs, quem tem coragem de dar o filho por alguém aqui? Eu não tenho. Eu não tenho. E esse amor que eu estou falando aqui hoje, ele deu o filho dele para você. Pai. O filho dele para você. E de graça, você não era perfeitinha quando ele fez isso. Quando ele decidiu te amar, você estava cheia de pecado. Você era condenada. As pessoas não te davam valor. Você não tinha perspectiva de vida. E ele olhou para você e falou, é minha filha querida. Aleluia.
a sua vida. E se você tem alguma dificuldade, pede para o Espírito Santo te convencer. Me convence, Pai, porque eu quero viver esse relacionamento pleno contigo. Eu não quero ter um relacionamento de ouvir falar, mas eu quero ter um relacionamento de falar contigo. Do Senhor está morando comigo, falando comigo, me pegando no colo, segurando na minha mão e me levantando, me direcionando, me fortalecendo. É isso que Deus tem para a nossa vida. Então recebe de uma vez por toda que Ele te ama, que nada que você fez ou possa vir fazer vai diminuir isso. Mas não esqueça que uma coisa é certa, Ele te ama. Mas para você alcançar o propósito que Ele tem para a sua vida, tem que ter obediência, tem que ter transformação, tem que ter libertação. Amém? E aí, quem nos acusará? Nós sabemos que o inimigo, ele é acusador. Mas tem alguém pior para acusar do que nós mesmos? Gente, mulher, quando pega para se acusar, bota o diabo no chinelo. A gente tem uma criatividade para se acusar, para se detonar, que Jesus Cristo. Você vai lá, pede perdão para o Senhor do pecado que você fez. Mas aí você está fazendo alguma coisa, eu não sou digna disso. Como que eu vou levar a palavra do Senhor? Ou como que eu vou cantar? Como que eu vou não sei o quê? Quem sou eu? Quem sou eu? Ó, pobre. Você pediu perdão, mas você não recebeu o perdão, você não se perdoa. E o Senhor está aqui falando, filha, eu te perdoo. Tira essa acusação. O passado é lá para trás. Quem vive de passado é museu, mulherada. Vamos viver o novo que Deus tem pra gente. Vamos comer comida nova. Vamos ter veste nova. Vamos ter sorriso. Vamos ter veste de louvor, amém, para as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Precisamos pedir ao Espírito Santo que nos convença sobre a graça de Deus, sobre o seu amor incondicional. Quando não entendemos e não aceitamos a graça, também não sabemos dar ao nosso próximo a graça. Não sabemos perdoar, não sabemos amar acima de todas as falhas e defeitos. Não temos misericórdia. Ah, irmã Shirley, hoje eu ouvi muito isso. Infelizmente. Esse meu cabelo tá demais, gente. Tá lindo. Ô, glória! Mas vamos lá, depois eu falo dele pra vocês. Então, eu tava numa igreja e a mulherada, gente, sanguíneo tem uma coisa, né? A gente se perde. Melancólico não, eles têm uma atenção, mas sanguíneo qualquer coisa distrai a gente. Eu nunca vi igual, eu já me distraí. O que eu ia falar, Jesus? Calma aí. Oi. Da misericórdia quando não entendemos. Não sabemos o nosso próximo, a graça. Tá. Então, aí eu estava conversando com algumas irmãs e elas estavam me falando a dificuldade que elas têm para perdoar. Eu não consigo, irmã, perdoar. E eu não estou falando de perdão bobo não, tá, gente? Porque eu conversei com outras irmãs nesse processo que a gente está aí de entre amigas, que foram violentadas quando criança. Eu tenho mulheres que foram violentadas não só por corpo, mas por palavras. Você a todo momento está escutando que você não é capaz, que você não presta, que você não vai conseguir, que você não é ninguém, que você é feia, que você é gorda, que você é magra. Todas essas coisas vão ficando lá dentro da gente remoendo. E tem dor maior do que dor de alma. É melhor uma enxaqueca terrível, mulherada, do que aquela dor de alma. Tudo isso vai ferindo a gente. Só que não tem como você perdoar se você não recebeu o amor de Deus sobre a tua vida. Por isso que eu falo que tem muita mulher que ainda não recebeu a graça e o amor de Deus sobre a vida dela. Porque quando você receber, você vai entender que não importa mais o que fizeram para você. O que importa é você seguir o que Deus tem para você. O que Ele manda, o que Ele pede. Porque se Ele está pedindo é porque Ele tem um patamar muito alto para te levar. Ele tem nova vida para te levar. E aí você não fica preso mais nessas coisas. Você perdoa. E não perdoa porque a pessoa merece. Você perdoa porque o teu pai te pede. Então você só consegue perdoar quem tiver engasgada com a fulana, com a cicrana, né?
Você não consegue porque você ainda não recebeu o amor de Deus invadindo a tua vida, a tua alma e dando sentido a quem você é. E isso, irmãs, somos muitas. Não pensa que é uma ou duas. Somos muitas. Está no nosso meio isso. Deus é amor. Ah, mas eu duvido que Ele me ama do jeito que eu sou. Nada vai pra frente, nada acontece. Será que Ele me ama mesmo? Eu tenho até vergonha de pedir alguma coisa para Ele devido aos meus pecados. Mas Ele te ama. Aleluia. Ele ama. Aleluia. E Ele é amor. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. Outro ponto que eu quero falar. Então vamos lá. A gente já falou a respeito de traumas do passado, daquela sujeirada, ferida aberta. Já falamos aí a respeito da falta de receber o amor do Senhor, a graça do Senhor. Então agora vamos falar sobre a falta de esperança e confiança. Desesperança significa desengano, desespero, desânimo, desconsolação, descrença. Vamos ler lá em 2 Reis. A gente vai andar um pouquinho aí na Bíblia, tá, irmãs? Aleluia. 2 Reis 4. Irmã, vocês não dormem não que eu dedo, viu? Se tiver alguém dormindo, eu vou falar, sacode aí do lado. Pode sacudir, não vou deixar dormir não. Porque Deus tá, hoje Ele tá me pegando. Eu saí até meio torta da outra ministração. Porque a gente ministra achando que tá... Não, filha, Deus pega você primeiro. Eu falei umas coisas para as irmãs lá que eu falei, ai Jesus, misericórdia, eu vou melhorar, eu prometo, Senhor, eu vou melhorar. Vamos lá, 2 Reis 4. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Amém? Essa passagem é muito conhecida, irmãos, e a gente geralmente usa muito ela para falar a respeito da fé da mulher, né? A respeito da fé, dela ir atrás do sacerdote, buscar a bênção no sacerdote de Deus, e também para falar de Eliseu, do poder, né, que ele tem, sobre, né, que Deus era sobre a vida dele e tudo mais. A gente já ouviu várias ministrações sobre isso, é uma passagem assim maravilhosa. Só que eu quero trazer ela de outra forma para a gente hoje. Quando Eliseu chega para a mulher e pergunta: o que você tem para que eu possa te abençoar? O que ela fala? Nada. Nesse versículo, fala em algum momento que ela não tem casa? Ela mora na rua? Vamos, mulherada, responda, não deixa sozinha não. Ela mora na rua? Não. Então ela tem casa. Ela é sozinha? Não. Ela tem quantos filhos? 2. 2 filhos. E ela tem fé, né, irmãos? Porque ela foi atrás de um sacerdote. Ela não foi chorar as pitangas dela. Para quem não conhece a palavra de Deus, e não tem nada de bom para te levar, não. Ela foi atrás de um sacerdote, certo? E ainda fala mais, ela era casada com um homem que era temente a Deus. Gente, quantas mulheres sofrem por não ter um homem que é temente à palavra de Deus? E ele era temente, ele foi embora, mas ela viveu esse casamento onde tinha um homem que era servo de Deus. Então vamos lá, ela realmente não tinha nada? A questão está aí, irmãs. A questão está aí. Ela tinha a vasilha com um pouquinho de azeite quando ela fala, né? Então o que eu quero trazer para as nossas vidas hoje é no pouquinho que você tem dentro dessa vasilha. Esse pouquinho de azeite que Deus vai fazer o sobrenatural. Para de ficar focando no que você não tem. Para de falar que você é uma coitada, que você não pode, que você não vai para lugar nenhum. Deus vai mudar a tua história através do pouco que você tem. Através do marido torto, através do filho rebelde, através daquele emprego que te descabela. É lá que Ele pode mudar a tua história. Deus não precisa de muito, Deus não precisa de manual para mudar e transformar a tua vida. Ele é Deus, Ele é Deus. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia.
Oh, Deus de poder, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Precisamos confiar no nosso Deus, irmãos. Precisamos. E se você não está conseguindo, pede para o Espírito Santo te ajudar. Ele é o nosso intercessor. Ele é o que nos guia. Ele é o que nos ouve. Ele é o que leva as nossas orações. Ele é o que te acompanha. Fala para ele: eu não consigo confiar. Eu não estou conseguindo mais esperar. Eu não estou conseguindo mais. Aleluia, Deus. Fala, que eu te garanto, você dobrando o teu joelho e chorando diante do altar do Senhor, você vai levantar diferente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é assim que funciona na vida do crente. A gente é conhecida, tem hora, como as doidas, as loucas. Irmãs, e nós somos mesmo. Eu tenho uma amiga que ela está passando uma dor tão grande com o filho dela. Não, é uma dor de rasgar o coração. É, só de eu escutar, só de eu saber, eu já fico mal. Mal. E sabe o que eu tenho visto Deus fazer na vida dela? Deus ter levantado ela numa ousadia para falar da palavra de Deus. Que Satanás deve estar muito bravo, gente, com isso. Porque ele achou: não, eu vou pegar onde é o ponto mais fraco dela. Vou mexer com o filho. Só que aí, bateu isso nela e foi igual a Fênix. A mulher fez: vou! Ah, é? É agora que eu vou pregar. Ah, é? Agora que eu vou levar a palavra de Deus. É agora que eu vou ser usada pelo Pai. É agora que eu vou fazer a vontade dele. E sabe quem que fez isso? O Espírito Santo de Deus, levantando ela e lembrando, trazendo à mente dela as promessas de Deus sobre a vida dela, trazendo o que ele tem para ela, que o foco não é a situação momentânea, porque crente passa por muita coisa difícil, mas você passa, você não permanece, Deus permite que você passe, mas você não fica estagnada lá. Se você está estagnada, você precisa perguntar para o Pai: o que é que está faltando? O que está faltando, Senhor, para eu sair dessa situação? Tem algo faltando. Meu Deus, é forte. Não é falar: Senhor, cadê minha promessa? O Senhor prometeu e não fez. Cadê, Senhor, esqueceu de mim? Oh, pobre coitada que sou eu. Pergunta para o teu Pai: o que está faltando em mim, Senhor? Para eu alcançar o teu propósito. O que está faltando em mim, Senhor? O que eu preciso tirar de dentro de mim para que a tua vontade seja feita? Glória a Deus. O diabo não consegue parar uma mulher que está firmada no amor de Deus. Aleluia. Ele não consegue. E eu tenho vivido isso, eu tenho visto isso. Toda vez que eu acho que eu fico preocupada, mando uma mensagem: como é que você está hoje? Como você amanheceu? Oh, minha querida, glória a Deus, eu estou bem. Te desejo um dia produtivo, te desejo um dia alegre, abençoado. Quem não vai achar a gente doida, irmão? Quem não vai achar a gente doida? Quando vocês ouvirem o podcast, a Laísa, qual que teve câncer com 25 anos, sabe o que ela fala? Que na fase do tratamento dela, da quimioterapia dela, que é o momento mais difícil, ela tem lembranças boas. Eu falei: para. Ela falou: sério, Shirley? 15 dias antes do meu casamento, no dia do meu casamento, eu tive alegria. Eu não lembrei de câncer. Eu não lembrei. O Senhor trouxe uma alegria. Eu fiquei com medo de ter um casamento de velório, com aquela coisa de: ai, a coitadinha tá com câncer. Não, foi um casamento alegre. Aleluia. Tive uma semana só de lua de mel. Voltei, fui operar. E quando foi a minha primeira quimioterapia, sabe o que eu lembro? Quando passou o mal-estar, eu fui pro Hopi Hari. Eu, o quê? Fui pro Hopi Hari. Meus amigos me chamaram, o médico falou que se eu estivesse bem eu poderia ir. Eu fui, foi muito divertido. E aí ela falou: e aí eu peguei o jeito como é que é. Porque assim, a quimioterapia você fica muito mal nos 2 primeiros dias. Você fica mal, vomita, dor no corpo, mas depois passa. Aí na próxima, sabe o que eu bolei? Vou pro Brás comprar roupa. Tem coisa melhor pra mulher do que comprar roupa? Aí eu, o quê? No Brás, roupa barata. Roupa barata, a mulher fica feliz. Aí eu falei: não, Jesus, não tem como o povo achar que a gente é normal. E você não é normal mesmo. Nós não somos normais mesmo, nós somos de Cristo. A nossa mente é diferenciada. A gente não vive crendo no que a gente
como é lindo quando você vê a experiência que ela teve. Aleluia. Ela fala com tanta graça de tudo que ela viveu nessa parte, dos momentos que ela foi feliz e do cuidado de Deus com ela. Então vocês vão ter que assistir, viu? Vou até contar quantas que tem aqui, depois eu vou ver lá. Deixa eu ver esse vídeo. Vocês vão ver. Mais uma questão que a mulherada adora, né? Jesus Cristo, se fazer de vítima. Alguém aqui gosta? Só eu? Gente, se fazer de vítima. Já viu aquela irmãzinha que você dá paz do Senhor, minha amada? Como é que você tá? Eu tô péssima. Tô com dor aqui, tô com dor ali. Aquela irmã me olha feio. Esse pastor e essa pastora que não me dá atenção. Essa líder que sorri para todo mundo, mas não sorri para mim. Já viu esse tipo? Como diz o meu pastor Silas, batizada no vinagre. Sangue de Jesus tem poder. Tudo tá ruim para ela. E o problema é que o problema é com as pessoas, não é com ela. O problema é com o pastor e com a pastora, é com a líder das irmãs, é com as irmãs do lado, é com o marido. Não, o problema não é ela. A mania que a gente tem de jogar as nossas fraquezas e dificuldades e doenças nas costas dos outros. Recebe que dói menos? Recebe. Para de se vitimizar. O Senhor te chamou para ser guerreira. Nada de mimimi, gente. Mulher crente não dá para ter mimimi, não. O Senhor te chamou para arrancar a gente do inferno. Como que você vai sendo toda cheia de mimimi? Não. O que o Senhor tem para você é força. São armas espirituais. Ousadia. O mundo que a gente está vivendo tem um monte de irmã nossa se suicidando. Tem um monte de irmã nossa se divorciando. Um monte de irmã se afastando do Senhor. E a gente está aí com mimimi. Forte, Pai. Forte. Seu foco é Jesus. O meu foco tem que ser Jesus. Não pode ser a irmã do lado. Não pode ser a sua liderança. Não pode. Seu foco tem que ser Jesus. Pede ao Senhor para te ensinar a respeitar, a amar, a ajudar. Que de repente essa que você acha que é uma ferida para você, está precisando da tua ajuda. Está precisando de um abraço, está precisando... Sabe, você está achando que ela está com cara feia com você? De repente ela está sofrendo. Tem aquela ferida fétida, fedorenta que eu falei que não é tratada, vai saber? E aí de repente uma palavra de amor sua ou uma oração, porque tem gente que não dá nem para falar. Mas dá para orar. Né? Se eu falar com ela, Jesus, já vou levar não sei quanto. Ora que melhora, né? Ora. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí todas essas feridas, irmãs, todas essas feridas nos impede de viver o propósito de Deus. E aí está o maior problema de todos. Porque uma pessoa que não tem propósito, ela é vazia. Uma pessoa que levanta da cama todos os dias e não sabe qual é o seu propósito, ela não tem prazer na sua vida. E aí está a questão, se você foi chamada e escolhida por Cristo, o teu propósito é trabalhar para o reino de Deus. Não é ser uma planta dentro da igreja. Não é para ser planta. Você está recebendo há quanto tempo? Há quanto tempo você está recebendo e não está entregando? Não está vivendo o teu propósito? E é sem graça vir para a igreja sem propósito. É sem graça cuidar da tua casa, da tua família sem propósito. Ir para aquele emprego sem propósito. Se você não entender o propósito que Deus tem com a tua vida, a tua função, você não vai transbordar. Você não vai ser plena. Você vai viver no automático. Acorda, faz aquela correria que toda mulher faz, igual doido, faz marmita, faz isso, faz aquilo, vai pro trabalho, faz daquele jeito, tem telefone, mil telefone, né, Cris? Isso e aquilo, volta pra casa, pede a Deus que o marido vá descansar mais cedo, porque ânimo você não tem mais nenhum. Nenhum. Então tem que viver o propósito, mulherada. Tá na hora de deixar de ser planta e ir pro propósito.
Amém? Porque é isso que Deus tem para você. Não é mimimi, não é coitadinha, não é não sei. Ah, eu não sei falar, eu não sei cantar, eu não sei pregar. Quem falou que é você? É Jesus. Não é você. Porque se eu for falar de mim aqui, gente, eu vou fazer vocês darem risada que eu sou boa para isso. Mas só não vai edificar nada, não vai transformar nada. Nada. Vai ser só palavrinhas engraçadas. Só que quando eu permito que o Senhor use a minha vida para falar, aí atinge o seu coração. Eu tenho certeza que vai ter gente hoje que vai deitar na cama. Senhor, tem ferida fétida dentro de mim? Se tem, Senhor, como vai ser esse remédio? Como que vai ser tratado? Senhor, estou como uma planta? Qual que é o meu propósito? Senhor, o que eu posso fazer para viver a plenitude que o Senhor tem para mim? Plenitude, você está na plenitude, Jesus. Agora vocês estão na plenitude, então tem que viver a plenitude, minha filha, completamente. Aqui transborda, porque até o nome da igreja é plenitude. Aleluia! Não é? Espiritual e corpo. Oh, aleluia! Já tô indo pro finalzinho, tá? Eu já perdi em relação ao tempo. Tá em cima ainda? Já deu 50. Mas Glória a Deus. Já deu quanto? 50. Eita! Tô terminando. Eu falei pra ela 50. Amém! Amém! Então, falando das doses de ataque, para tudo isso que a gente falou, o que a gente precisa? Receber o perdão do Senhor. Parar de se acusar, mulherada. E aceitar que Deus te perdoa, que Deus te ama, que Deus tem um novo tempo sobre a sua vida. Aleluia! E perdoar. Não é só, eu recebo o perdão de Deus, mas não perdoa. Deus não pediu para você, se possível, perdoe. Ele falou, perdoa. Perdoa. Para quem é crente não tem escolha. Para quem é crente não tem que ficar pensando duas vezes. Perdoa. Isso é saúde para a tua alma. É saúde para o teu corpo. Se você tirar toda essa sujeira de dentro de você, a palavra do Senhor fala que é saúde para a tua mente e para os teus ossos. Aleluia! Aleluia! Eu passei nesse momento todo aí que eu falei para vocês da bagunça que foi o meu início aí do meu casamento. E aí, irmãs, mantive a sujeira embaixo do tapete. Sabe o que eu falei? Eu falei, eu não quero pagar um psicólogo para ficar mexendo em coisa que vai me machucar. Eu não quero. E aí, o que aconteceu, irmãs? Eu sempre fui uma pessoa de ajudar pessoas que estão com depressão. Sempre fui de ajudar. Só que aí a depressão bateu na minha porta. E aí eu não queria aceitar. Não, depressão? Não é depressão não, é só um desânimo. E fui tocando. E a coisa foi piorando. Sabe aquela dor que dói aqui na garganta e que te dificulta para respirar, tem hora? Aquela angústia parecendo que vai acontecer algum desastre a qualquer momento. Eu estava vivendo assim, irmãs. E aí eu estava escondendo do meu marido, eu estava escondendo das minhas filhas, dos meus amigos, porque eu achava que era um processo que Deus ia curar, da forma que eu queria que Ele curasse. Ei, não é do teu jeito, não é do meu jeito, é do jeito dele. E aí, irmãs, o processo foi passando até que não teve mais como eu esconder da minha família isso. Eu tive que falar para as minhas filhas que eu não estava bem, para o meu esposo que eu não estava bem e que eu precisava de ajuda. Então, mulherada, eu sei que nós fomos criadas para cuidar, mas tem momento que a gente tem que deixar ser cuidada. A gente precisa deixar ser tratada. E aí, para vocês terem noção, nesse processo meu de negação em relação à depressão, eu tive gastrite, eu tive problema no meu fluxo menstrual, dores horríveis nas costas. E aí, quando eu fui no ortopedista, ele falou, você precisa de um calmante. Eu, é anti-inflamatório, é relaxante muscular, enfermeira ainda. Aí, fui no gastro. Você precisa tomar uma tarja preta. Falei, Senhor Jesus, o diabo tá usando esse povo aí para tirar minha paz. Aí fui no ginecologista. Era bom você tomar alguma coisa para te acalmar. Ou seja, não adianta você ir para várias especialidades se o problema tá aqui. Eita Deus. Tem que tratar aqui para tratar o restante. Porque você pode curar a gastrite com a medicação, mas se aquela ferida, a dor, a falta de perdão continuar lá, ela vai voltar. E tem mais, se você permanecer assim, nessa falta de perdão, nessa angústia, nessa azedice de vida,
mulheres que são amargas de vida devido aos traumas, dores, têm uma grande porcentagem de chance de ter o câncer. E não é porque todas que teve câncer, gente, são amargas, não é isso. Mas cientificamente tem artigos falando que o câncer tem a ver com dores emocionais. Então, perdoa, que vai te custar menos. Amém? E aí, irmãs, o que eu fiz, a bonita? Aqui eu quis tomar um Ansiodorum. Porque eu sou a rainha do pedaço, né? Eu sou a que pode tudo, né? Não, Ansiodorum pra mim vai resolver. Continuei no sofrimento. Até que um dia eu tive uma arritmia, teve que mexer com o meu coração. Fui parar numa sala de emergência. Aí você imagina uma enfermeira cardiologista numa sala de emergência, o que eu não causei. Aí é lógico que o médico falou, você precisa de calmante mesmo, né? Mais um. O que você vai colocar em mim? Não, quanto que tá a minha frequência? Não, mas calma aí. E a saturação? Como? Não, para, você vai ser cuidada. Não, mas eu quero saber. Menina, você precisa tomar uma medicação para acalmar. Jesus, eu recebo, tá? E aí ele passou uma medicação para mim. Fluoxetina. Aquela medicação que a gente não quer saber dos maridos de jeito nenhum. Que esfria tudo, desanima tudo. E aí eu tomei, irmãs. Tomei por um mês. Aquela angústia, aquela dor na minha garganta, aquele peso, melhorou. Mas eu também perdi o prazer na vida. Saí com meus amigos, perdeu a graça, eu não queria receber ninguém em casa. Eu fiquei mais apática. Eu fiquei desanimada. Não tinha vontade de cuidar do marido. E assim, a dor melhorou, mas aí também o resto tudo broxou, ficou tudo... E aí eu falei, Senhor, eu não quero isso pra mim. E aí eu comecei a falar com o pai, por que isso está acontecendo comigo, Senhor? Se eu sempre falei para as irmãs que eu via depressiva que o Senhor pode curar, que a tua palavra pode transformar, que o Senhor tem cura, tal, por que comigo não está acontecendo? Aí ele falou, porque com você vai ser doses homeopáticas. Você precisa passar pelo processo para entender a dor da tua irmã. Você precisa passar pelo processo para saber como é que dói. Você precisa ser curada por mim no meu tempo, para ensinar as pessoas que há um tempo para a cura. Você precisa. E aí eu falei, poxa, vai ser devagarzinho assim mesmo? Vai. Isso com sanguíneo, gente, agitado, acelerado. E foi. Eu parei de tomar medicação, eu fui parando, fui tirando, tomava um dia sim, um dia não, porque medicações assim você não pode tirar de uma vez, viu, mulherada? Tem que ter acompanhamento. Tirei, e aí eu voltei para o Ansiodorum, e aí quando eu entendi que Deus estava falando da ferida do passado que precisava ser tratada, eu abri meu coração para Ele, me derramei, e até hoje Ele está tratando. Só que agora eu não dependo mais de medicação. Mas isso, irmãs, vocês têm que entender uma coisa. O que eu estou falando para vocês aqui, doenças psicossomáticas, não é porque o crente tem a palavra do Senhor, tem a igreja, tudo que não é para procurar ajuda de especialista. Porque Deus cuida de você como Ele acha que tem que cuidar. Às vezes pode ser a cura através da palavra de Deus e recebendo aqui. Às vezes você recebe cura no louvor, mas às vezes você precisa passar por um psiquiatra. Precisa passar por um psicoterapeuta. Precisa. Há um processo, de repente Deus está te preparando para um bem maior. Você vai cuidar de mulherada lá na frente, vai cuidar de alguém que você vai ter que explicar todo o processo. Olha essa daqui. Mais de 10 anos dentro da igreja esperando a cura dela. Tudo que é problema psiquiátrico essa coitada teve, ansiedade, síndrome do pânico, isso. E dentro da igreja dobrando o joelho e chorando e pedindo a Deus a cura. E hoje, psicoterapeuta cristão para cuidar de mulheres. Como que ela ia poder cuidar de mim e de você se ela não tivesse passado por esse processo? Aleluia. Precisa passar, irmã. Tem horas que precisa, mas é para um bem maior. É que dói, mas vale a pena. Amém? E aí, tratamento diário. Provérbios 3, 5 ao 8. Alguém pode ler para mim? Provérbios, só para dar uma aceleradinha. Eita Deus.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Aleluia. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Aleluia. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Tratamento diário. Aleluia. Cola isso daqui na porta da tua geladeira. Tem uma amiga minha que cola as coisas na porta da geladeira. É sensacional, mas cola lá. Cola lá para quando, sabe, a mandona, que nós somos, né, bem mandona, decidida, sabe tudo. Decidir fazer algo através da sua consciência, do seu entendimento, do seu sabe tudo. Saber que tem um Deus que direciona tudo e trata tudo de forma diferente. Diferente, não é do teu jeito, não é do meu jeito. É do jeito dele. Mesmo que você não entenda, é do jeito dele. Amém? Hebreus 4:3. Portanto, nós, os que cremos, recebemos descanso prometido por Deus. Aleluia. Mulherada, se vocês permitirem que o que foi falado aqui hoje, 50% funcione na vida de vocês, nesse primeiro período, tá? Porque Deus tem obra por completa. Deus não faz nada pela metade. Nada. Mas se 50% que eu falei aqui, vocês guardarem e ficar mastigando isso diariamente. Não, Senhor, eu quero novo. Eu quero ser diferente. Eu quero ser transformada. Eu quero ser curada. Eu quero ser usada para curar. Eu quero viver o teu propósito. Aleluia. Ah, você vai ter descanso. Você vai ter descanso. Você vai ter cura para a tua mente. Você vai ter cura para os teus ossos. Sabe a dor na articulação? O peso nas costas que parece que a gente está carregando uma cruz? É tudo peso que você está levando que não é para você levar. É para você deixar no altar de Deus. Aleluia. Preocupação. Você já resolveu alguma coisa através do excesso da preocupação? Não adianta. Ela continua lá. É mais fácil então você entregar no altar do Senhor, pedir para o Espírito Santo te ajudar a confiar e a descansar. Aleluia. Foi maravilhoso para mim quando eu entendi que eu não tinha que ser uma mulher perfeita, que eu não tinha que ser uma amiga perfeita, que eu não tinha que ser a esposa perfeita, que a minha casa não tinha que ser a mais limpa de todas. Que o que ele tinha para mim era diferente de tudo que eu pensava. A limpeza que ele queria fazer na minha casa era diferente do que eu tanto cansava de fazer. A perfeição em relação a ser mãe, ele coloca palavras na minha boca para tocar no coração das minhas filhas. Cuidar do meu marido, é ele que me dá graça. Então tira esse peso de cima de você. Você não tem que ser perfeita. Você tem que viver guiada pelo Senhor, porque Ele é perfeito. Amém? Para terminar, aleluia, Jesus. Vamos lá em Jeremias 29, 11, 14. Alguém lê aí para mim? Aqui. Oh, aleluia, Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Eu já achei, então eu vou ler, tá, meninas? Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e acharão quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Amém? É nele, é para ele e tudo por ele. Irmãs, nós temos que tomar a postura de filhas de um rei. A gente precisa fazer a diferença nessa terra. Princesas são bonitas, arrumadas, charmosas. Qual que é a diferença de mulher que serve a Deus? Mulher que serve a Deus é elegante. Tem que ser elegante.
Você tem que mostrar o que Deus está fazendo na tua vida e o que Ele tem para você. As pessoas têm que olhar para você e ver uma diferença. E não é só pelas pessoas. Como a gente se sente bem quando a gente se cuida. Quando a gente faz algo pra gente, cuida de um cabelo, faz uma maquiagem, coloca uma roupa bonita. É isso que Deus tem para você. Não é viver de migalhas. Não é só viver priorizando marido, filho, sogra, sogro e você ficando por último. Você acha que marido se alegra em ver a gente tudo prostrada, desanimada, sem libido, toda largada? Aí como, né? Reclamar que o casamento está sem graça, gente? Se quem coloca graça no casamento somos nós? Quem coloca alegria no casamento somos nós? A beleza vem de nós? Verdade, meu Deus. Então vamos deixar Deus fazer o que tem para fazer? Cabeça em pé, mulherada bonita. A pessoa tem que olhar para você e falar, nossa, você é diferente. Né? Irmãs, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Foi um prazer estar com vocês aqui essa noite. Eu espero que essa palavra continue aí, ó, dentro de você. Te direcionando para a ferida, te direcionando para o trauma, te direcionando para a cura do Senhor. E se vocês conhecem pessoas que precisam dessa cura, precisam desse direcionamento, que você venha ser um veículo para levar a palavra de Deus para a vida dela. Amém? Nós precisamos se levantar porque tem muitas mulheres doentes do nosso lado, clamando socorro, pedindo ajuda, chorando, sofrendo e se sentindo sozinha no meio do nosso corpo. Verdade. Seja um veículo de Deus para a vida das pessoas. Viva o teu propósito, porque quando você estiver no teu propósito, pode vir a luta, pode vir o problema, você está apegada ao teu propósito. Então tudo isso vai passar, é um tempo que vai passar e ainda vai te fortalecer. Porque viver no reino é assim, a gente passa a luta, mas a gente sai mais forte. Passa a luta, sai mais forte. Passa a luta, tá maior. Passa a luta e cresce. É assim. Glória a Deus. Nunca é para o seu mal. Amém. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. E se você ama ao Senhor, é isso que tem para a tua vida. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. As irmãs estão querendo saber a história do cabelo. A história do cabelo. Ai, Jesus. Não, irmãos, é porque é assim. Aí vai para a questão da autoestima, da baixa autoestima. Eu, quando eu era pequena, eu nunca fui muito pequena, para falar a verdade, né? Mas quando eu era menor, eu era muito magrela, muito magrela. E aí o povo me chamava de Tabuão da Serra, porque eles falavam que eu não tinha nada na frente nem atrás. Então eu cresci sendo chamada de Tabuão da Serra. E aí o outro apelido foi Capitão Caverna. Lembra do desenho Capitão Caverna? Com aquele tanto de... Imagine esse cabelinho aqui há 30 anos atrás sem creme. Irmãs, eu cresci com uma baixa autoestima do meu corpo, do cabelo, de tudo. E depois, quando eu recebi Cristo Jesus, como eu amo. Sou black, sou descabelada, me chamam de leoa, fazem piadinha comigo, eu não tô nem aí. Tô nem aí, porque o Senhor me deu o brilho dele. Filha, sou filha do rei, sou princesa. Descabelada, não descabelada, sou filha do rei. Glória a Deus. Entendeu? Então você é filha do rei, com cabelo black, cabelo liso, comprido, alta, magra. Você é filha do rei. Você não pode se mandar as coisas desse mundo, porque Deus tem a beleza que Ele tem pra você e pronto, acabou. E aonde você passa, você faz a diferença. Amém. Agora vai ficar para uma próxima vez. Eu vou deixar vocês com curiosidade, só para pastor uma hora falar bem assim, chama Shirley. Eu tenho uma história sobre o óleo de coco. E aí tem a ver com a nossa intimidade, mas vai ficar para uma próxima.